Galera, dia 29 às 7 horas da noite teremos mais uma live. E qual será a live, Gabriel? O jogo que quebra a quarta parede. É de quem? É do Goulart. Então, galera, lembrando, dia 29 às 7 horas. A gente conta com você. É o primeiro link na descrição. Let's go. Corre lá. Agora bora pra reação. Brasil. Brasil. Tudo que mudou na seleção desde o 7-1. Tudo que mudou na seleção desde o 7-1. E lá vem mais! E lá vem mais! Lá vem mais! Lá vem eles de novo! Virou parceiro! Gol! Galera, é do Eurofoot. E vamos lá. Como você falar? Ó, mas eu quero agradecer a vocês pelo feedback do primeiro vídeo do Eurofoot que fizemos aqui. Do Kosovo? Vocês gostaram do Kosovo. Vocês gostaram muito, pediram mais. Agora Moscou. 8 de julho. Let's go, guys. No dia 8 de julho de 2014, o Brasil viveu o maior vexame da sua história no futebol, quando no Mineirão Vou falar mesmo, eu estava rindo. No final eu explico por quê. lotado tomou gols de Miller, Klose, Kroos, Khedira e Schürrle para perder de 7-1 da Alemanha e virar mas essa piada no seleção mundo inteiro. também, 8 pelo anos amor, hein? depois, a seleção brasileira chega para a Copa do Catar com um ataque estrelado e como uma das principais favoritas. Como que a gente foi do momento mais baixo da seleção brasileira para essa esperança que a gente tá no momento? Se liga Esperança! Eu conto, vocês contam. Vou dar uma dica. Croácia! aqui no vídeo de hoje a gente vai te contar tudo que mudou na seleção brasileira desde o 7-1 até a Copa de 2022. Em 2014, a esperança de um bom desempenho do Brasil na Copa do Mundo era bastante grande, porque o Brasil não só sediava a competição, como também tinha um ano antes vencido a Copa das Confederações, metendo um sonoro 3-0 para cima da Espanha, que era a atual campeã da Eurocopa e Mundial. O Brasil tinha problemas para encontrar o seu treinador e depois de passagens não satisfatórias de Dunga e Mano Menezes, bateu aquela nostalgia e a CBF correu atrás do Filipão para comandar a seleção na Copa de 14, ele que tinha trazido o Penta em 2002. Como é que é o nome do cara que chegou agora? Lancelotti? Ancelotti. Ancelotti? Ancelotti. Lo italiano. Ele não chegou não, filho. A gente espera até 2024 pra ele chegar aqui. Tá. Se ele chegar, entendeu? Entendi. O time base do Brasil tinha Júlio César no gol, aí Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, no Cara, meio não campo tava com Luiz ruim. Gustavo. Cara, tipo assim, o Luiz Gustavo e o Paulinho em 2014, eles eram bons. Cara, ó, Júlio César, um ótimo goleiro. Não, Tava ali perto, ali mano, tudo. a zaga tá incrível. Exato. Tá Marcelo, Aí tu Davi olha pro Luiz. meio campo. Tipo assim, velho, eu não... Ai... O meio campo era o que dava. O Paulinho e o Oscar, enquanto o trio de frente era Hulk, Fred como camisa também 9 não era e ruim. um grande jogador da equipe, Neymar na ponta Cara, esquerda. tipo assim, sabe qual foi o grande problema de 2014, cara? Era a confiança que tava lá em cima, a ponto de É. você entrar de salto. Porque o Brasil estava entrando de salto alto em todo jogo. Não, a gente tá na nossa casa. É. Ah, não sei o quê. Aí você perde o Neymar, que era o principal armador, atacante do time, e você perde o Thiago Silva, que era a Velho, base era da zagueiro zaga. ali, velho. O Davi Luiz era muito bom, mas porra, o Thiago Silva, irmão. E o Neymar. Thiago Silva era o paredão, velho. Você perde esses dois contra a Alemanha. Contra a Alemanha. É verdade. E aí você fala, não, vai dar, não sei o quê. Entraram tudo zoado aí. É porque, tipo assim, o problema Vamos de deixar hoje pro em fim. dia... Vamos deixar pro fim, porque a gente não Rapidinho, não, o problema de hoje em dia é a gente comparar a seleção com a seleção de 2002, velho. É. Não tem mais, não existe mais aquilo, tá ligado? Aquela Não, seleção tipo lá assim, não tem outra igual. Beleza, nos anos 90, porra, o Brasil dominou. Botar o Brasil contra o Real Madrid. Dava medo. Porra, são jogadores brasileiros, tá ligado? Hoje em dia não tem mais, cara. Os caras se adaptaram, evoluíram. É. Tanto mentalmente, tanto é que hoje em dia a gente só pega treinador estrangeiro. Porque os caras têm uma mentalidade Diferente. da que a gente tinha e que a gente tem até hoje, tá ligado? Talvez um prelúdio do que viria a acontecer, o primeiro gol daquela Copa foi na partida entre Brasil e Croácia, com a Croácia abrindo o placar num gol contra do Marcelo. Ainda assim, o Brasil venceu o seu grupo e classificou para as oitavas de final, para enfrentar um adversário que daria muito trabalho, o Chile. A seleção apenas empatou, quase perdeu no finalzinho naquele famoso lance do Pinilha botando no travessão. Mas uma coisa que marcou muita gente foi o choro de Thiago Silva, antes mesmo das cobranças de pênaltis. Com o Brasil tendo grandes chances de se classificar, o Thiago já estava derrotado psicologicamente. Como disse muito bem o Galvão naquele momento. Não, Thiago, não é o momento de baixar a cabeça, é o momento de mostrar firmeza. Agora nas quartas contra a Colômbia, outro jogo marcante.
visitante. O Brasil vence, mas o Thiago Silva acaba tomando mais um amarelo e sendo suspenso para semis. Além disso, o craque da equipe, o Neymar, toma aquela joelhada brutal do Zuniga, se machuca e fica fora do restante da Copa. Para as semifinais, o Brasil pegaria a Alemanha, e enquanto alguns estavam extremamente preocupados com o desempenho da seleção brasileira, outros colocavam o Brasa como favoritaço. Com o Maicon agora na lateral direita, o Fernandinho no lugar do Paulinho, o Dante no lugar do Thiago Silva, ele que jogou muito no Bayern de Munique, então conhecia os alemães, e o Bernardo... Ah, cara, isso é muito famoso. Não, o Dante conhece os alemães. É. Conhece. Alegria nas pernas, Eu acho que ele conhecia muito, fez até amizade com os caras, velho. Cara, Mano, vou abrir um espaço ali pra vocês. Foi um baile, velho. Nossa senhora. Indo o Neymar, o Brasil tomou o famoso chocolate, 5 gols em 30 minutos e o 7-1 no final das contas. O choque foi muito grande e ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido. O Filipão se mostrou bastante arrogante, faltou pra ele a famosa autocrítica e ele simplesmente disse que foi um apagão. Pra ele não foi uma questão tática e nem técnica, enquanto pra muitos da imprensa, aquela derrota mostrava que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados e começava até um clamor popular para que o Brasil contratasse um técnico estrangeiro. Outras pessoas viam diferente, botavam a culpa nos jogadores, dizendo que a geração era fraca e não tinha capacidade de manter um bom time quando o principal craque ficava de fora, que no caso era o Neymar. Pensando no futuro e no futebol de repente mais bem jogado, a CBF então anuncia o novo treinador da seleção brasileira, o Dunga. Sim. Ué? Antes da primeira passagem pela seleção brasileira, o Dunga nunca tinha treinado um time de futebol. Mas ele vai pra seleção, perde a Copa de 2010, aí é demitido, depois vai fazer um trabalho no Internacional de Porto Alegre e vai muito mal, é demitido também e fica um tempo sem clube até voltar pra seleção brasileira em 2014. Que diabos ele fez na carreira como técnico pra credenciar o cara a uma segunda chance na seleção? Até hoje ninguém entende. Fora que era um cara extremamente arrogante no trato com os jornalistas e que fazia o Brasil jogar um futebol muitas vezes medíocre. Por isso ninguém entendeu a decisão, mas tava lá o Dunga de novo. De qualquer maneira, ele conseguiu dar uma boa renovada na seleção brasileira. Em 2015, o Brasa estava pronto para o primeiro grande desafio, que era uma Copa América. Para o primeiro jogo contra o Peru, o Brasil entrou em campo com o Jefferson agora no gol, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz. O meio... Tá ótimo. Tinha Fernandinho, Elias e o Fred. Enquanto o William era o Fred! Fred! Diego Tardelli na centroavância e o Neymar na esquerda. Nessa época, muito se olhava para os outros jogadores criativos da seleção, se percebia que a maior parte deles não tinha um nível absurdo e passou-se a ter a percepção de uma Neymar dependência na seleção. Para as quartas de final... Eu não critico não, o Flamengo tem uma rasca dependência, pô. Pô, não é só da Arrascaeta não, irmão. Tirou ali o Arrascaeta, Verdão Ribeiro, tirou... Pra mim, mano, tinha que voltar o Rodinei. Tinha que voltar o Rodinei, mano, falo mesmo. Final contra o Paraguai na Copa América, essa Neymar dependência seria botada à prova. Isso porque o Neymar foi expulso ainda na fase de grupos e suspenso para o restante da competição. O time tinha outras mudanças também, como a entrada de Roberto Firmino e Felipe Coutinho, mas elas não surtiram efeito e o Brasil foi eliminado para o Paraguai nos pênaltis. Novo ano, novo técnico, novos jogadores, os mesmos problemas. Assim, né? Mesmo depois do vexame, foi dado a Dunga mais uma chance, olha só. E agora ele preparou a seleção para a Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos. E mais uma vez a seleção brasileira acabou ficando sem o Neymar, porque ele foi convocado para as Olimpíadas e o Barcelona, que era o clube dele na época, liberou o cara apenas para os Jogos Olímpicos e não para a Copa América. Para o primeiro jogo, o Brasil tinha agora Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Gil e Felipe Luiz. Casemiro era o volante, com Elias e o Renato Augusto completando o meio campo. William, Coutinho e o Cara, só o Jonas e o Elias pra mim aí, que... O Gil jogava muito nessa época, tá? 2015, 2016, isso daí? É, 16, né? Pô, Marquinhos, Gil, Felipe Luiz... Cara, olha essa zaga, mano, tá bom, tá ótimo. Casemiro, Renato Augusto... Só o Elias e o Jonas pra mim que... Jonas, na época do Benfica, né, jogando de 9. Foi uma Copa América estranha, porque o Brasil começa empatando com o Equador por 0-0, depois pega o Haiti e mete 7-1, um placar bastante emblemático, né? Com uma vitória e um empate, o Brasil foi pro último jogo da fase de grupos contra o Peru, precisando apenas empatar para classificar pro mata-mata. O time não contava com o Casemiro, suspenso por 2 amarelos, e tinha agora o Miranda na zaga, o Lucas Lima na armação e o Gabigol lá na frente, e a equipe de Dunga conseguiu protagonismo
protagonizar mais um vexame. Perdeu de 1-0 do Peru e foi eliminado da Copa América precocemente mais uma vez, dessa vez na fase de grupos. E pô, o Brasil cair na fase de grupos de uma Copa do Mundo já seria ruim, mas de uma Copa América, em que o nível em teoria é mais baixo, pô, não dá, né? Depois de 2 anos do 7-1, parecia que nada tinha mudado. A receita da tragédia, pô, o Dunga tava seguindo assim, ó, linha por linha, até que finalmente ele foi demitido. Todo torcedor com a cabeça no lugar sabia que isso tinha que acontecer. Vale lembrar que depois dessa demissão, o Dunga nunca mais trabalhou como treinador. Ele até disse que teve oportunidades, teve convites e tal, mas chegou a dizer recentemente que esse lance de a gente tentar aprender com o futebol europeu pode ser ruim. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Eu acho isso ridículo, irmão. Ridículo. Beleza, os jogadores, pô, estão ali defendendo a nação, pá. Se fosse levar a sério, todo mundo só o treinador, o preparador físico, todo mundo tinha que ser brasileiro. Mas não, libera um treinador pra ser outro. Então, meu irmão, se há a chance de você ter uma coisa de mais qualidade, então você pega a coisa de mais qualidade. Tá ligado? Pô, se você pode escolher entre o Vinícius Júnior na esquerda ou, sei lá... Pô, é porque só tem gente... Cebolinha? Não, Cebolinha é bom, pô. Então tem que ser uma coisa ruim. Cebolinha o quê? Cara, com todo respeito. Tá, ele... Você vai preferir o Vinícius Júnior na ponta esquerda ou você vai preferir o Ribamar na ponta esquerda? Aí com você todo também, respeito ao Ribamar. Aí eu vou... Tá bom, vai botar o Cebolinha, ele é bom. Mas não é melhor que o Vinícius Júnior, né? Então você vai escolher o Vinícius Júnior, que praticamente é o top 3 do mundo. É o melhor jogador brasileiro em atividade. Mas o Neymar... Meu irmão, se eu coloco o Neymar, não dá mal. O Neymar vai correr, vai sentir as costas. Verdade. Entendeu? Então, poxa, se você tem um treinador de mais qualidade, pega o treinador de qualidade. Mas esse treinador não é brasileiro. Foda-se. Quem joga ali no campo ali Enfia a nacionalidade no teu cu. Entendeu? Mesmo. Perdendo a nossa identidade estávamos nós no momento que você era técnico da seleção, meu amigo. Alguns dias depois, a esperança venceu o medo. O Tite foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira e todo aquele clima de trevas seria gradualmente trocado por um de confiança. Diferentemente do Dunga, né? O Tite tinha sido chamado para a seleção brasileira por causa dos seus trabalhos recentes. O cara tinha currículo para apresentar. Venceu a Libertadores e o Mundial de 2012 com o Corinthians, além do Campeonato Brasileiro 2 vezes, em 2011 e 2015, sendo considerado ali em 2016 uma unanimidade. Claramente ele era o melhor treinador brasileiro em atividade. Foi uma das poucas vezes na história recente da seleção em que o novo treinador foi anunciado e meio que ninguém reclamou muito. Mas antes de falar da seleção do Tite, tinha outra seleção brasileira que dava esperança, era a Olímpica. Acontece que a seleção masculina nunca tinha conseguido ouro nas Olimpíadas e era o único título que faltava pro Brasil. E a seleção canarinha chegou com um elenco pesado para 2016, lembrando que o Barcelona tinha liberado o Neymar para os Jogos Olímpicos, tá? O time comandado por Rogério Micali naquelas Olimpíadas do Rio de Janeiro não encanta no início, empatando por 0-0 com seleções consideradas bem mais fracas da África do Sul e do Iraque, sofrendo diversas críticas, né? O craque Neto estava pistolaço. Mas o Brasil faz uma trajetória até a final, onde enfrentaria a Alemanha, o que seria de certa forma, meio que uma revanchezinha. A vitória veio suada, só nos pênaltis, mas foi um alento para a seleção brasileira que vinha colecionando apenas vexames. E mais do que título, os jovens dessa seleção olímpica que trouxeram o ouro no futebol masculino. Pode falar, moleque, todos eles vingaram, todos eles. Vingar é uma palavra muito, né? Muito forte. Verdade. Eles foram bem. Pela primeira vez. A cara do Luan ali, que hoje em dia só recebe dinheiro e não joga. É? Incrível, mano. Pra casa, tinham ali um quarteto de ataque que dava muita esperança. Além do Neymar, também tinha o Luan, o Gabigol e o Gabriel Jesus, todos com aquela cara de que poderiam ser o futuro da seleção brasileira. Spoiler, não foram. Mas agora a seleção tinha um norte. O Tite começou a convocar com base em duas coisas. Primeiro, mesclando alguns desses jovens que tinham vencido aí o ouro olímpico e também chamando alguns jogadores da sua própria confiança. Então, para as eliminatórias da Copa de 2018, o Brasil tinha uma base que era mais ou menos
Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, o Casemiro de volante. E aí depois do meio campo, o William na direita, Paulinho, Renato Augusto e Neymar, e lá na frente o Gabriel Jesus. E com o Tite era outro time em campo. O Brasil começou a conseguir dominar adversários e mostrar uma solidez defensiva que há muito tempo não era vista na seleção. Isso com um time mais coletivo. Tipo assim, eu vou ser bem sincero com vocês. O Brasil em 2018 foi bem melhor que 2022. Porque, tipo assim, 2022 tinha o Vinícius agora, tinha o Paquetá, tinha não sei o quê. Mas em 2018, cara, a gente tinha os caras, velho, no auge. Pra mim, o auge do Neymar é 2018, 2017, 2018. Já tava mais maduro. É, entendeu? Pô, tudo bem que ele tava no PSG, mas, pô, era o Neymar saudável, entendeu? Quando o jogador assim, era saudável, entendeu? Vigor. Então, pô, o Casemiro com quadro. Só que aí, pô, na Bélgica tinha o pênalti do Gabriel Jesus que não deram. Entendeu? E o Fernandinho, ele teve uma infelicidade absurda na seleção, né? Porque se te dá o pênalti pro Gabriel e tira o Fernandinho, a gente era campeão. Porque em 2018 a gente tava a ponto de bala. É bem verdade que o Neymar ainda era protagonista, mas outros caras chamavam a atenção. O Paulinho vinha com infiltrações muito boas, levando ele a fazer vários gols. Gabriel Jesus como um grande artilheiro e foi o grande destaque do Brasil nas eliminatórias, com o Brasil se classificando em primeiro, sem sustos, goleando a Argentina, goleando o Uruguai. A expectativa para a Copa foi aumentando e chegou bem alta. Só que o pré-copa trouxe vários sustos pro Brasil. Primeiramente, o Daniel Alves teve uma lesão no joelho que o tirou do Mundial. E era justamente uma posição carente da seleção brasileira, né? Tipo assim, gente, o Daniel Alves em 2018, futebolisticamente falando, ele era, porra, embaçado demais, porque o cara era sinistro. Porra... 2022 aí... ele foi pra Copa ainda, cara. Foi? O cara foi pra Copa! Aí quem passou a brigar pela vaga ali foi o Danilo e o Fagner. Enquanto o Neymar fratura o 5º metatarso do pé direito e vira dúvida pra Copa do Mundo. E mais uma vez perigava do Brasil ter que se virar sem o seu principal craque, né? Acaba que ele consegue se recuperar e vai pra Copa da Rússia, ainda que parecia não estar 100%. Seria uma prova de fogo pra gente saber se a seleção ainda tinha a famosa Neymar dependência. Pro primeiro jogo da fase de grupos contra a Suíça, a equipe contou com algumas novidades naquele time base do Tite. Alisson continuava no gol, talvez uma das boas heranças da era Dunga, né, que foi o Alisson na seleção, enquanto Danilo era o lateral direito. Na zaga, Thiago Silva e Miranda, com o Marquinhos, que foi muito tempo titular com o Tite, ficando no banco, enquanto o Marcelo era o lateral esquerdo, Casemiro no meio, com Paulinho e Coutinho. Marcelo foi o lateral da seleção muito tempo, velho. Sim. Muito tempo. E no ataque, William, Gabriel Jesus e Neymar. Na Copa, 3 grandes nomes das eliminatórias não conseguiram se destacar. O Paulinho já não aparecia tanto no ataque como elemento surpresa. O Gabriel Jesus esqueceu como que se colocava uma bola na rede. E o Neymar não parecia estar 100%. Com isso, o Coutinho floresceu, começou a fazer gol e se transformar num dos principais jogadores da seleção. O Brasil avança então com 2-0 pra cima da Costa Rica, com os gols só no finalzinho e mais um 2-0 contra a Sérvia. E nas oitavas pega o México, num jogo bastante duro, vencido mais uma vez por 2-0, com uma notícia ruim: Casemiro tomou um amarelo e estava fora das quartas de final. E aí parecia repetição de roteiro, né? Chega num momento decisivo e o Brasil tá sem o Neymar, ou no caso dessa Copa de 2018 com ele meio baleado, e sem um dos pilares defensivos da equipe. Mas de qualquer maneira o Brasil chegava para as quartas contra a Bélgica, invicto na Copa do Mundo, tinha tomado só um gol e tinha marcado 7. Havia confiança de que poderíamos passar dos belgas, apesar de eles terem a famosa ótima geração belga. Às vezes a confiança era até um pouco excessiva, né? O time tinha agora o Fagner na lateral direita, que ganhou a posição ainda na fase de grupos, e o Fernandinho suprindo a ausência na volância. E o resultado foi mais uma... Fernandinho! A eliminação. O coitado do Fernandinho marcou um gol contra e depois falhou no segundo dos belgas, que foi um belo tiro do Kevin De Bruyne. O Brasil pressionou, Courtois fez defesa absurda, mas não deu, e a Bélgica que foi pra semifinal. Daria pra gente colocar toda a culpa no Fernandinho, né? Seria uma saída fácil, como alguns fizeram, mas o fato é que várias pessoas analisaram essa derrota com problemas maiores do que isso, né? A falta de variação e profundidade no elenco, que tornava assim uma suspensão ou outra já uma sentença, né, de que a gente seria eliminado. A dependência do Neymar, que quando não jogava ou não tava tão bem assim, deixava o time um pouco na mão. A manutenção de um goleador que não tava fazendo gol. E a insistência em jogadores que eram da confiança do técnico, mas que não necessariamente tinham nível pra Copa do Mundo. E outros também que iam bem em seus clubes, mas que na seleção não conseguiam repetir um bom desempenho, né? Alguns dos mais criticados, além do Fernandinho, foram Marcelo,
Paulinho, Fagner. Mas apesar das críticas, essa foi uma das eliminações da seleção brasileira com uma das maiores passadas de pano da história, velho. Porque de fato a seleção caiu, mas caiu sem dar vexame. Ela tinha muitas virtudes. Não foi uma eliminação feia, né? Pelo contrário. E por isso até o Tite foi mantido para mais um ciclo de Copa do Mundo. E o próximo desafio já era a Copa América de 2019 no Brasil. A seleção teve algumas mudanças, né? Mas um velho problema voltou a aparecer. O Neymar torceu o tornozelo, rompeu os ligamentos e ficou de fora da Copa América. Parece disco arranhado, né, cara? Mas mais uma vez o Neymar cara, deu azar e deixou o Brasil na mão. Pra estreia contra a Bolívia, o Brasil foi de Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva e agora o Marquinhos fazendo a zaga titular, com o Felipe Luiz na lateral esquerda, Casemiro e Fernandinho no meio, Coutinho armando. E as novidades, Richarlison na direita, David Neres na esquerda e Roberto Firmino no comando de ataque. A estreia foi confortável, 3-0. Depois o Brasil empata em 0-0 contra a Venezuela e enfia 5-0 no Peru, numa goleada que deveria passar confiança, mas trouxe à tona novamente um problemaço daqueles. Casemiro recebeu o segundo amarelo. Caraca, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Chega, cara. né? Chega. Caraca! Sempre nas quartas. Para Sempre com nas essa quartas. merda, irmão. Acho que ele tem algum tipo de pinimba com quartas de final. E ele fala, não vou participar. Toda hora. E tava fora do jogo das quartas. Pô, cara, se fosse ficção, vocês já estariam reclamando que o roteirista é preguiçoso e fica repetindo o mesmo plot, né? Sem também o Fernandinho, que tava machucado. Aí... O Brasil acabou jogando contra o Paraguai com Alan e Arthur no meio campo, Gabriel Jesus na ponta direita e o craque dessa competição, Everton Cebolinha na ponta esquerda. Só que a partida fica 0-0 e vai pros pênaltis, e aí era sal na ferida, porque o Brasil, lembra, tinha sido eliminado nos pênaltis também pro Paraguai lá em 2015. Mas o trauma foi chutado pra longe, o Brasil avançou para semifinais. E agora com o Casemiro de volta, o Brasil despachou a Argentina de Messi por 2-0 e chegou na final contra o Peru, vencendo por 3-1 e não só garantindo a Copa América, mas também a confiança de volta numa seleção que voltava a vencer e convencer. E mesmo sem contar com o Neymar, né? Então parecia que finalmente a gente tinha um pouco de variedade de peças ali. Sem problema nenhum nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, quando o Brasil nadou de braçada e teve o melhor desempenho da história. E em 2021 a seleção teve mais uma edição de Copa América para disputar, e mais uma vez ela acabou sendo no Brasil. Se antes existia uma desconfiança, agora a Canarinho chegava como ampla favorita e finalmente o Neymar chegava aí sem nenhuma lesão e tal, poderia jogar tranquilamente. Só que talvez com bem menos pressão de ser tipo o grande craque da equipe, já que outros jogadores estavam se destacando também. Pro primeiro jogo da fase de grupos contra a Venezuela, Alisson continuava no gol. Aí Danilo, Militão, Marquinhos e Renan Lodge, mostrando uma renovação ali na seleção, né? Casemiro, Fred e Paquetá faziam o meio e lá na frente, Jesus, Richarlison e Neymar no trio de ataque que ajudou o Brasil a vencer por 3-0. A gente vence então a fase de grupos depois de um 4-0 em cima do Peru, 2-1 na Colômbia e 1-1 contra o Equador, que contou com a inteligência do Tite para fazer um revezamento estratégico muito importante. Lembra das 3 suspensões do Casemiro e tal? Pois é, ele foi poupado algumas vezes, dando lugar pro Fabinho, o que não só mostrava uma alternativa interessante Não, o Fabinho joga pra caraca. Quem viu o Liverpool de 2019, pra volância da seleção, mas também evitava que ele 2019. Flamengo. E é Liverpool. Puta! Não! Firbido! Lico! ganhasse 2 amarelos e fosse suspenso de novo, né? Finalmente, com o time completo, o Brasil vence o Chile nas quartas por 1-0. O Peru nas semis pelo mesmo placar, ambos com gol decisivo do Paquetá. E então vai decidir a grande final contra a Argentina. Tudo parecia encaixar, o time estava completo, os reservas estavam dando conta e a final era no Maracanã, ainda que tenha tido um público bem limitado porque essa Copa América foi feita no meio da pandemia. Mas num erro individual do Renan Lodge, o Di Maria fez um golaço e mesmo com o jogo inteiro para empatar não conseguiu. E aí o Brasil teve que ver a Argentina ser... A culpa da Argentina ser campeã do mundo é justamente desse jogo. É justamente dessa merda. Vocês tinham uma missão de ganhar da Argentina no Maracanã. Os caras estavam em casa e eles conseguiram perder pra Argentina. Pra casa. A Copa América terminou com aquele gosto amargo, mas dava pra tirar muita coisa boa da seleção. Era um time que tava encaixado e, fora alguns erros individuais, era muito sólido defensivamente. Com a liderança absoluta nas eliminatórias, o Brasil ia ficando cada vez mais como um dos favoritos pra Copa do Mundo do Catar e
vários daqueles erros do passado iam ficando no passado, né? Aquela teimosia do Tite, por exemplo, de ter caras em que ele confiava, mas que não necessariamente eram bons pra seleção, começou a ser colocada de lado. Talvez o Dani Alves fosse o último remanescente, mas também por causa da grande carência do Brasil na lateral direita, né? Se o Tite morreu com as suas insistências e convicções em 2018, pra 2022 ele pareceu aprender com os erros. Além disso, ele teve o ciclo inteiro entre uma Copa e outra pra trabalhar. A dependência do Neymar também foi bastante reduzida, com ele jogando agora no meio campo, criando alternativas pros companheiros, que passaram a apresentar um bom futebol mesmo sem ele, né? Pra além disso, o Brasil contou com uma ótima safra de pontas. Foi uma real explosão, né? Com o Rafinha assumindo a ponta direita e hoje jogando no Barcelona, o Antony também vindo bem na direita do Ajax e agora indo pro Manchester United, o polivalente Rodrigo se mostrando um jogador extremamente decisivo e cada vez melhor no Real Madrid, Gabriel Martinelli indo muito bem no Arsenal e correndo por fora, e claro, o principal de todos, Vinícius Júnior sendo alçado a um dos melhores jogadores do planeta, inclusive decidindo o final de Champions League. Quase todos esses caras que eu citei agora, em 2019, nem eram convocados ainda, então teve uma grande renovação nas pontas da seleção. E a gente não tem como ler a cabeça do Tite, mas se a gente pensar numa provável escalação assim, meio que titular da Copa de 2022, seria Alisson no gol, Danilo na lateral direita, com Thiago Silva e Marquinhos na zaga, Alexandro na esquerda, Casemiro Fred Alexandro! Fred! volante, o Fred um pouco mais à frente e o Neymar de meio atacante. Na ponta direita o Rafinha, no ataque Richarlison ou Jesus e na esquerda o Vinícius Júnior. Se a gente comparar essa escalação com aquela do 7-1, me parece bastante superior. E aí a variedade também nos ajuda agora, porque se não tiver o Alisson, tem o Ederson, que apesar das críticas foi eleito aí, por exemplo, em 2022, o terceiro melhor goleiro do mundo. Pra zaga, o Militão é o reserva imediato, depois de vir de uma grande fase vencendo Champions League pelo Real Madrid. Sem Casemiro, agora a gente tem o Fabinho, que já mostrou que é capaz ali no meio campo. E por falar em meio, se a situação estiver complicada, agora a gente tem o Paquetá jogando bem, tem o Bruno Guimarães surgindo como um foguete. Pois é, cara, os são nomes muitas são peças muito de bons, qualidade que o Tite tem na mão dessa vez. Eram e muito fica a bons. principal ressalva, que é na camisa 9. Em 2014, a gente tava com o Fred gol lá na frente e acabou não funcionando. A seleção teve uma carência muito grande nessa posição, né? Quando surge o Gabriel Jesus, parecia que a gente tinha achado finalmente o novo 9. Só que como ele vai pra Copa de 2018 e faz o famoso trabalho tático sem marcar nenhum gol, a titularidade dele é muito contestada. Desde então, Firmino e Richarlison já foram testados na posição. O Firmino, por exemplo, nunca conseguindo repetir o bom desempenho nos grandes momentos dele no Liverpool, enquanto o Richarlison oscila um pouco. E aí uma solução caseira que surgiu no ano de 2022 foi o Pedro do Flamengo, que passou a jogar um futebol absurdo e mesmo que o Tite tenha testado pouco ele na seleção, o cara está voando e tem o clamor popular pelo seu nome. O trabalho de Tite chegou a ter momentos que não empolgava, uma sequência de jogos com poucos gols e um futebol de dar sono que gerou críticas, mas o fato é que nesse momento é um dos trabalhos em seleção mais sólidos do mundo. Adenor tem 76 jogos na frente da seleção brasileira com apenas 5 derrotas, sendo que apenas 2 derrotas em competições oficiais, justamente as duas piores, né? Se liga que são 166 gols marcados e só 27 sofridos, é um saldo muito impressionante. Foram 51 jogos sem tomar gol, uma das defesas mais sólidas que a gente já viu recentemente. O lado negativo é que dos 50 jogos de preparação entre uma Copa e outra, apenas um foi jogado contra uma seleção europeia. Por questões principalmente de calendário lá que não bate mais com o das seleções europeias, o Brasil acabou fazendo praticamente toda a sua preparação enfrentando times da América do Sul, que a gente enfrenta normalmente. E aí entra naquele ponto. Infelizmente, ou felizmente, as seleções aqui não são, né, da América do Sul, não são tão fortes quanto da Europa. Pô, o último campeão sem ser brasileiro foi em 2018. 2019 pra cá, sou brasileiro. É. Em eliminatórias, Copa América e alguns amistosos contra seleções asiáticas, africanas ou da América Central e do Norte, mas sem enfrentar os titãs da Europa, né, que é sempre bom pra gente poder medir força e saber quão bem tá a seleção. E certamente se quiser ser campeão, o Brasil vai ter que vencer seleções grandes europeias na Copa do Mundo. 8 anos depois do 7-1, o Brasil tem agora um time mais encorpado, melhor treinado e com vários jogadores vivendo um ótimo momento. E que foi eliminado pela Croácia. Por tudo isso que eu contei, aquela decepção foi embora e os olhos dos torcedores brasileiros voltaram a brilhar. Sem dúvida, o time do Tite pode chegar na Copa do Mundo e pode não vencer, porque competição de mata-mata a gente sabe que é complicado, é Copa do Mundo, amigo, nunca tem nada garantido, né? Mas que em teoria chega muito forte pra brigar pelo título, isso chega. A esperança tá lá no alto e vamos combinar, se você liga a TV pra assistir o seu time sem esperança de que ele vai conseguir um bom resultado, a paixão se vai, futebol
sem esperança não é nada. E o Brasil tem que voltar a ter esperança de novo. De 0 a 10, qual o seu nível de confiança pro Hexa? Deixa nos comentários e a gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou! Vendo esse vídeo no pós-Copa, Tipo assim, a minha confiança pro Hexa não tá, sei lá, cara, nunca liguei muito pra isso. Ô, Brasil, eu sempre gostei mais de ver o meu time Flamengo e, sei lá, de ver alguns jogos do europeu, né? Tipo assim, Bayern, o Real Madrid, que eu curto, sempre curti desde a época do Cristiano Ronaldo e agora do Vini, do Rodrigo, do Benzema, saudade. E, cara, em 2014, o Brasil tava com uma confiança... Legal ter confiança, cara, só que tinha uma soberba. excessiva, rapaz. Tinha uma soberba que o Flamengo tem muitas vezes também, né? Ah, não vou jogar nada no Brasileirão, mas vou dar minha vida na Libertadores. Mas tipo isso. Como se ele pudesse escolher no que ele vai, é o trabalho da pessoa, sabe? E, cara, eu nunca fui muito fã assim, seleção, não sei o quê. Essa de 2022, cara, eu tava realmente esperançoso, torci pra Caraca, caraca, de 2018 eu torci, porque realmente, porra, diferente, uma seleção que tá vindo com mais pé no chão, sabe? Inclusive em 2022 também, mas, sei lá, mano, nunca liguei tanto pra mim. Mas minha seleção, irmão, é o Flamengo. Mas, cara, é isso, é mata-mata, é difícil. É difícil. Tem que estar muito preparado, não só fisicamente, quanto psicologicamente. Mas eu acho que em 2026 vai ser bom. Vai. O Vini, o Rodrigo, esse pessoal vai estar muito mais Muito evoluído mais, e muito mais maduro. Bom, nos vemos em 2026. É isso. Espero que tenham Gostei gostado. muito do vídeo, hein? Até a próxima. Tchau. Get it, yeah.